Dia 3, então, a gente vai começar com a nossa oração. Pode fazer, Célia. Tá, vamos todos fechar nossos olhos. Querido Deus, quero aqui agradecer por mais um encontro de renovação, um encontro de possibilidades. Que o Senhor esteja presente sempre no nosso caminho, nos orientando, nos guiando ao melhor e o melhor caminho. Senhor Deus, eu te peço que cuide de cada família, cuida do nosso negócio, Mary Kay, que o Senhor esteja presente sempre. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridas. Amém, que assim seja, né? A Pai do Céu possa nos abençoar. Bom, hoje eu vou continuar, então, o capítulo 1, que ele é bem grandinho, né? E lição 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. Não contei para o meu pai, pobre, que não estava mais sendo pago. Tá gravando? Tá. Ele não teria entendido e eu não queria tentar explicar algo que eu próprio ainda não entendia. Quantas vezes a gente falou, ai, você é diretora, né? Eu lembro quando eu falei que eu ia conquistar o carro rosa. A minha mãe falou assim, não é muito, não. Eu lembro do dia que eu bati a meta do carro. Liguei para minha mãe. Não, eu não liguei para minha mãe estava na minha casa. Porque eu bati a meta no dia 24 de dezembro. E aí a minha mãe falou, eles tudo já arrumando a sala de jantar para a gente comemorar e eu no escritório ainda. Aí na hora que eu saí, a minha mãe falou, e aí? Eu falei, bati a meta. Ela, eu achava que você não ia bater. Então, às vezes as pessoas, não é que elas não acreditam na gente, é que elas ainda não estouraram aquela bolha, né? Para elas é tão longe da realidade que ela sempre fala, ela falou, essa menina, ela inventa uns negócios que eu fico pensando, como é que vai dar certo? E dá certo. Porque eu já vim com uma mentalidade diferente da dela e eu ainda estudei para que ela fosse ainda maior. Então, às vezes, você vai explicar algo para alguém só para tirar a tua energia. Eu fiz até um vídeo sobre isso e vou compartilhar aqui, que é o seguinte: pare de contar os teus projetos, os teus passos. Deixa o sucesso fazer barulho para você. Porque às vezes, não é que a pessoa está te invejando, às vezes até tá, mas não é isso. Às vezes, ela não consegue entender esse grande passo. E aí ela vai te colocar os pontos de interrogação. Será que realmente é uma boa? Será que não é um passo grande demais? Será que não é um passo maior que a perna? Minha mãe usa muito essa frase. Isso aí não é um passo maior que sua perna? Mas aí Deus vem para falar assim: vai que eu te capacito. Se você realmente estiver disposta a fazer, vai que eu te capacito. Então, cuida do que você vai contar. Foi realmente o que ele falou aqui, né? Que ele não contou que ele ia trabalhar de graça. Porque nem ele entendeu direito. Ele sabia que ele precisava fazer, mas ele não sabia bem explicar. E às vezes, Travou, quer Kátia. Travou. pede para Deus, ele vai te orientar, ele vai te direcionar, ele vai te permitir Tá que travando. ele conecta todo mundo. Tá travando? Travou um pouquinho. Mas deu para entender? Voltou? Voltou agora, mas eu perdi alguns segundos. Uns segundos. Eu também. E agora? Vocês ouviram até onde quando travou? Você falou que vai que Deus Ele não ia capacita. trabalhar de graça. E Travou aí, de novo. Travou? Travou de novo. Peraí que eu vou mudar o Wi-Fi aqui. Vem, Kátia. Que número, que página que você está lendo? Que eu estou acompanhando aqui no PDF? 37 37. de Wi-Fi aqui, ver se melhora. Melhorou? Tá, Mudei o Wi-Fi. Tá tá melhor? melhor. Tá melhor? Tá melhor.
Eu falei que Deus capacita, que Deus conecta você com as pessoas que vão te ajudar a se capacitar. A gente tem que aprender a parar de contar para os outros. Uma coisa que nem a gente sabe ainda como que vai ser feita, né? Durante 3 semanas, Mike e eu trabalhamos 3 horas, todo sábado, sem ganhar nada. O trabalho não me preocupava e a rotina se tornou mais fácil. O que me deixava danado era perder os jogos de beisebol e não poder comprar os gibis. Na 3ª semana, por volta do meio-dia, o pai rico apareceu. Ouvimos seu caminhão chegar ao estacionamento e fazer um barulhão quando o motor foi desligado. Ele entrou na loja e cumprimentou a senhora Martim com um abraço. Depois de verificar como a loja estava indo, abriu o freezer de sorvetes, pegou 2 picolés e pagou e chamou o Mike e a mim. Vamos dar uma voltinha, moçada. Atravessamos a rua e fomos para um amplo gramado, em que alguns adultos jogavam beisebol. Sentado em uma mesa de piquenique afastada, ele deu os picolés para mim e para Mike. Como as coisas estão indo, garotos? Ok, respondeu Mike. Concordei com ele. Aprenderam alguma coisa? Mike e eu olhamos um para o outro, lentamente, levantamos o ombro e balançamos a cabeça ao mesmo tempo. Peraí, tem alguém pedindo para participar. Evitando uma das maiores armadilhas da vida. Bom, garotos, precisamos começar a pensar. Vocês estão observando uma das maiores lições da vida. Não entrou? Não deu certo? Ai, Deus. Deu. Se aprenderem, terão uma vida de grande segurança e independência financeira. Se não aprenderem, acabarão como a senhora Martim e a maioria das pessoas que joga beisebol aqui no parque. Elas trabalham muito por um salário baixo, agarrando-se à ilusão da segurança no emprego, esperando pelas 3 semanas de férias anuais e pela reduzida aposentadoria depois dos 45. Se isso os empolga, vou dar-lhes um aumento de 25 centavos a hora. Mas essas pessoas são boas e trabalhadoras. Por que o senhor está debochando delas? Indaguei. O pai rico abriu um sorriso. A senhora Martim é como uma mãe para mim. Eu nunca seria tão cruel. Posso parecer desalmado, pois estou me esforçando para lhe mostrar um fato. Quero que expandam seus pontos de vista para enxergar algo que a maioria das pessoas não tem a felicidade de perceber, graças às suas visões limitadas. Muitas pessoas não percebem a armadilha que caíram. Mike e eu ficamos sentados sem captar totalmente a mensagem. Ele parecia cruel, contudo sentimos que desejava desesperadamente que percebêssemos algo. Sorrindo, o pai rico continuou. Não estão gostando desses 25 centavos a hora? O coração de vocês não bate um pouquinho mais rápido? Fiz um não com a cabeça, mas a realidade, o meu coração batia mais rápido. Para mim, 25 centavos a hora representavam uma fortuna. Ok, vou pagar $1 a hora, prosseguiu o pai rico com um sorriso malicioso. Agora, o meu coração acelerou de verdade. O meu cérebro gritava. Topa, topa, topa. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Ainda assim, fiquei calado. Ok, $2 a hora. Meu pequeno cérebro e coração quase explodiram. Afinal, estávamos em 1956, e receber $2 a hora teria me tornado o garoto mais rico do mundo. Não podia me imaginar ganhando esse dinheiro todo. Eu queria dizer sim, queria fazer negócio, e podia ver a bicicleta e a luva de beisebol novas e a adoração dos meus colegas quando eu mostrasse algum dinheiro. E ainda por cima, Jimmy e seus amigos ricos nunca poderiam voltar a me chamar de pobre. Mas consegui me manter em silêncio. O sorvete estava derretendo, escorrendo pela minha mão.
O pai rico olhava para os dois garotos, que o olhavam de volta, estarrecidos, de olhos arregalados e mente vazia. Ele sabia que estava nos testando e que parte das nossas emoções queria topar a negociação. Sabia que todo ser humano tem uma parte fraca e necessitada em suas almas que pode ser comprada. E que também tem uma parte forte que jamais se deixaria comprar. A questão era saber qual prevaleceria. Ok, $5 a hora. De repente, fez um silêncio dentro de mim. Alguma coisa tinha mudado. A oferta era grande demais e se tornara ridícula. Nem muitos adultos ganham 5 horas por hora em 1956. A tentação se esvaiu e a calma se instalou. Lentamente, me virei para a esquerda para olhar para Mike. Ele me devolveu o olhar. A parte da minha alma, que era fraca e necessitada, estava calada. A parte que não se vendia estava à frente. Então, uma calma e uma certeza sobre o dinheiro invadiram meu coração e a minha alma. Sabia que Mike também chegara a esse ponto. Muito bem, disse o pai rico. A maioria das pessoas tem um preço, e isso por causa de 2 emoções humanas, medo e ambição. Vou sublinhar isso. Primeiro, o medo de nada de não ter dinheiro, as leva a trabalhar arduamente e quando recebem o pagamento, a ambição ou o desejo as levam a pensar nas coisas maravilhosas que podem ser compradas. Então, se define um padrão. Que padrão? Perguntei. Acordar, ir trabalhar, pagar contas, acordar e trabalhar, pagar contas. A vida das pessoas é eternamente controlada por 2 emoções, medo e ambição. Ofereça-lhes mais dinheiro e elas continuarão no ciclo, aumentando também as despesas. É a isso que chamo de corrida dos ratos. E há outro jeito? Perguntou Mike. Sim, disse o pai rico, mas poucas pessoas o descobrem. E qual é? Questionou Mike. É o que espero que vocês descubram enquanto trabalham e estudam comigo. É por isso que acabei com todas as formas de pagamento. Alguma dica? Perguntou Mike. Estamos um pouco cansados de trabalhar muito, especialmente sem receber. Bem, o primeiro passo é falar a verdade, disse o pai rico. Nós não mentimos. Falei. Não disse que estavam mentindo. Disse que para falarem a verdade. A verdade sobre o quê? Sobre como estão se sentindo. Vocês não precisam falar para mais ninguém, só para vocês mesmos. O Senhor está dizendo que as pessoas que estão no parque, as pessoas que trabalham com o Senhor, a senhora Martins, não fazem isso? Duvido, disse o pai rico. Elas têm medo de ficar sem dinheiro, em vez de enfrentar o medo, resistem em vez de pensar. Elas reagem emocionalmente e não usam as suas mentes, disse o pai rico, batendo nas nossas cabeças. Então, elas se veem com alguns dólares na mão e novamente as emoções da alegria, desejo, ambição se apossam delas e novamente reagem e não pensam. São suas emoções que pensam por elas, falou Mike. Exatamente. Em vez de falar a verdade sobre como sentem, reagem aos seus sentimentos sem refletir. Elas sentem o medo, vão para o trabalho, esperam que ela aplaque esse medo, mas não é isso que acontece. Esse medo antigo as assombra e elas voltam ao trabalho, esperando novamente que o dinheiro acalme seu temor. Mas, novamente, nada. O receio as leva a essa armadilha de trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, esperando que o medo vá embora. Mas a cada dia elas acordam e o velho medo acorda com elas. Para milhões de pessoas, esse velho temor as mantém acordadas de noite, perturbando-as com ansiedade e preocupação, de modo que se levantam e vão para o trabalho, esperando que o contra-cheque mate esse pavor
que lhes rói a alma. O dinheiro conduz sua vida. E elas se recusam a aceitar essa verdade. Ele controla suas emoções e sua alma. O pai rico ficou sentado, quieto, deixando que assimilássemos suas palavras. Mike e eu havíamos escutado o que ele disse, mas, na verdade, não entendemos o que falou. Eu só sabia que muitas vezes ficava pensando em por que os adultos corriam para o trabalho. Não parecia ser algo muito divertido e eles não aparentavam estar muito felizes, mas alguma coisa os impedia a correr para o trabalho. Percebemos que tínhamos absorvido o que era possível para suas palavras. O pai rico falou: eu quero que vocês, garotos, evitem essa armadilha. É isso que quero ensinar a vocês. Não apenas a ser rico por ser rico não resolve o problema. Não resolve? Perguntei surpreso. Não, não resolve. Deixe-me falar dessa outra emoção que é o desejo. Algumas a chamam de ganância, mas eu prefiro desejo. É perfeitamente normal querer coisas melhores, mais bonitas, mais divertidas ou mais empolgantes. Portanto, as pessoas também trabalham por dinheiro por causa do desejo. Elas desejam o dinheiro pela alegria, acreditam e ele pode comprar. Mas a alegria que o dinheiro traz muitas vezes tem curta duração. E é preciso mais dinheiro para adquirir mais alegria, mais satisfação, mais conforto, mais segurança. Assim, continua-se trabalhando, pensando que o dinheiro um dia acalmará suas almas perturbadas pelo medo e pelo desejo. Mas o dinheiro não pode fazer isso, mesmo para as pessoas ricas. Mesmo para as pessoas ricas? Perguntou Mike. Incluindo os ricos, respondeu o pai rico. De fato, a razão pela qual muitas pessoas são ricas não é o desejo, mas o medo. Elas pensam que o dinheiro pode acabar com o receio de ficarem sem dinheiro, de serem pobres, de modo que acumulam fortunas para descobrirem que esse temor só fica pior. Agora, elas receiam perdê-lo. Tenho amigos que continuam trabalhando mesmo quando já têm muito. Sei de pessoas que têm milhões e estão mais apavoradas do que quando eram pobres. Estão aterrorizadas com a possibilidade de perder todo o seu dinheiro. Os medos que as levaram a se tornar ricas ficarem maiores. Essa parte fraca e necessitada de suas almas, na verdade, grita ainda mais forte. Não querem perder suas mansões, seus carros, a vida de luxo que o dinheiro pode comprar. Preocupam-se com o que os amigos dirão e se perderem todo o seu dinheiro. Muitos estão emocionalmente... 41. Muitos estão emocionalmente desesperados e neuróticos, embora pareçam ricos e tenham grandes fortunas. Então, um homem pobre é mais feliz? Perguntei. Agora 42. Deixa eu só beber uma água. Antes de continuar, eu quero te pedir para anotar no seu papelzinho, né, que a gente vem anotando as coisas nele. Eu quero que você anote a primeira coisa que você vai comprar em 2026, que você realmente deseja. Algo que você realmente deseja. Eu quero que você escreva isso que você vai comprar. Você não vai escrever assim, por exemplo, carro. Você vai escrever, eu vou comprar o carro, e você vai trazer a descrição desse carro. Eu vou comprar um carro XYZ da cor tal, do ano tal. Eu quero que você traga essa clareza aí. Kátia, no PDF, a página que eu estou acompanhando é 35. É? No PDF é 35? Uhum. Acho que a edição é diferente, né? Então, tem algumas coisinhas, algumas palavras diferentes. E, inclusive, a página é bem diferente. Por isso que eu não estava achando aquela hora. Ah, entendi. Meu áudio está muito baixo. Aumenta seu volume, Dri. Lá embaixinho no seu computador dá para aumentar. Alguém quer continuar nele? Quer ler, Vânia? O seu tá assim também? Não acho? É difícil para ler porque meu celular o é pequeno. Ah, tá.
Então Ficou tá, complicado. Eu vou comprar ele quando tiver ele físico, eu leio. tá bom. Não, não acho. Replicou o pai rico. Quer ler, Sávia? Sávia tá com o livro, né? Tem um pessoal aqui na varanda comigo. Se começar a fazer muito barulho, vocês avisam e eu paro. Posso ler? Então tá. Então pode continuar. Tá aí no não, não acho. Bem no Tá, começo do artigo 42. 42. Não, não acho, replicou o pai rico. Evitar o dinheiro é tão neurótico quanto ser apegado a ele. Como se isso tivesse sido uma deixa, o mendigo da cidade passou perto da nossa mesa, parou junto ao cesto de lixo e começou a vasculhar. Nós três observamos com grande interesse, talvez antes o tivéssemos ignorado. O pai rico tirou da carteira uma nota de $1 e fez um gesto para o velho. Ao pegar o dinheiro, ele se aproximou imediatamente, pegou a nota, agradeceu profundamente e saiu encantado com sua boa sorte. Ele não é muito diferente da maioria dos meus empregados, disse o pai rico. Muitas pessoas dizem: o dinheiro não importa, mas trabalham 8 horas diárias. Isso é uma negação da verdade. Se não estão interessados no dinheiro, por que trabalham? Esse tipo de pensamento possivelmente mais neurótico do que o de uma pessoa que junta dinheiro. Enquanto eu estava ali sentado, ouvindo meu pai rico, minha mente recordava as inúmeras vezes em que o meu próprio pai dizia: não estou interessado no dinheiro. Ele falava isso frequentemente. Também se justificava dizendo sempre: trabalho porque gosto do que faço. Então, o que temos que fazer? Perguntei. Não trabalhar pelo dinheiro até perder todos os resquícios de medo e ganância? Não, isso seria uma perda de tempo, falou o pai rico. As emoções são o que nos torna humanos. Elas nos tornam reais. A palavra emoção representa a energia em ação. Seja sincero a respeito de suas emoções e use sua mente e suas emoções a seu favor, não contra você. Nossa, exclamou Mike, não se preocupe com o que acabei de falar. Daqui a alguns anos você entenderá melhor. Observe suas emoções, não reaja a elas. A maioria das pessoas não percebe que está pensando com suas emoções. Suas emoções são suas emoções, mas você precisa aprender a pensar por si próprio. O senhor poderia dar um exemplo? Pedi. Lógico, retrucou o pai rico. Quando uma pessoa fala, preciso procurar um emprego, o mais provável é que esteja pensando com a emoção. O medo de não ter dinheiro é que gera esse pensamento. Mas as pessoas precisam de dinheiro se tem conta para pagar, falei. Sem dúvida, disse o pai rico sorrindo. Tudo o que estou dizendo é que na maioria das vezes são as emoções que comandam o pensamento. Não estou entendendo, disse Mike. Por exemplo, continuou o pai rico, se existe o medo de não ter dinheiro suficiente, em vez de sair correndo para procurar um emprego a fim de adquiri-lo, as pessoas poderiam se perguntar: um emprego seria, em longo prazo, a melhor solução para esse medo? Na minha opinião, a resposta é não. O emprego é, na verdade, uma solução de curto prazo para um problema contínuo. Mas meu pai sempre fala: vá para a escola, tire boas notas para que possa conseguir um emprego bom e seguro. Falei um pouco confuso. Sim, entendo o que ele diz, afirmou o pai rico sorrindo. A maioria das pessoas aconselha isso e costuma considerar uma boa ideia. Mas, em geral, é o medo que leva as pessoas a darem esse conselho. O senhor quer dizer que o meu pai fala isso porque tem medo?
Sim, respondeu o pai rico. Seu pai está apavorado com a possibilidade de você não ser capaz de ganhar dinheiro e se enquadrar na sociedade. Não me entenda mal. Ele o ama e quer o melhor para você. E eu acho que o seu receio se justifica. Instrução e emprego são coisas importantes, mas elas não resolvem a questão do medo. Veja, é esse mesmo temor que o faz levantar todas as manhãs para ganhar alguns dólares, e o que o leva a se preocupar tanto que vá para a escola. E o senhor aconselha o quê? Perguntei. Quero ensiná-los a dominar o poder do dinheiro, a não ter medo dele. E isso não é ensinado na escola. Se não aprenderem isso, se tornarão escravos do dinheiro. Começava finalmente a fazer sentido. Ele queria abrir nossos horizontes, mostrar-nos o que as pessoas, como a senhora Martin, não viam. Vou ler a observação aqui, né? 20 anos atrás, dominando o dinheiro. Com o advento dos derivativos e uma economia cada vez mais complexa, dominar o dinheiro é essencial para sobreviver na economia mundial. Com baixas taxas de juro e um mercado de ações oscilantes, os antigos adágios de poupança e investimentos em longo prazo não fazem sentido. Pode continuar? Ele usava exemplos que pareciam cruéis na época, mas nunca os esqueci. Naquele dia, a minha visão se ampliou e comecei a vislumbrar a armadilha que aguardava tanta gente. Vejam, em última análise, somos todos empregados, só que trabalhamos em níveis diferentes, disse o pai rico. Eu só quero que vocês tenham a chance de escapar da armadilha. A armadilha criada por essas duas emoções, o medo e o desejo. Usem-nas a seu favor, não contra. Isso é o que quero ensinar. Não estou interessada em ensinar apenas a ganhar rios de dinheiro. Isso não vai cuidar do medo e do desejo. Se primeiramente vocês não dominarem essas emoções e ficarem ricos, serão apenas escravos bem pagos. E como escapar da armadilha? Perguntei. A causa principal da pobreza ou das dificuldades financeiras está no medo e na ignorância, não na economia, no governo ou nos ricos. É o medo que instalamos em nós mesmos e a ignorância que mantém as pessoas presas na armadilha. Então, vocês, garotos, vão para a escola e se formem. Eu lhes ensinarei como não cair na armadilha. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Meu pai instruído tinha uma ótima formação e carreira, mas a escola nunca lhe dissera como lidar com o dinheiro ou com seus medos. Tornava-se claro que eu poderia aprender as coisas diferentes e mais importantes com os dois pais. O senhor está falando do medo de não ter dinheiro. Como o desejo por dinheiro afeta nosso pensamento? Perguntou Mike. Como se sentiu quando eu provoquei com um aumento no pagamento? Notou que o desejo crescia? Que o seu desejo crescia? Balançamos a cabeça afirmativamente. Ao não ceder às suas emoções, vocês foram capazes de adiar suas reações e pensar. Isso é o mais importante. Sempre sentiremos emoções de medo e ambição. Daqui para frente, o mais importante será usar essas emoções a seu favor e em longo prazo, e não apenas deixar que os conduzam e controle seus pensamentos. A maioria das pessoas usa o medo e a ambição contra si mesmas. Isso é o começo da ignorância. Grande parte das pessoas passa a vida atrás de contra-cheques,
aumentos salariais e segurança no emprego por causa dessas emoções de desejo e medo, sem se questionar realmente para onde esses pensamentos conduzidos pela emoção as estão levando. É como a história do burro que movimenta a carroça enquanto seu dono fica balançando uma cenoura à frente do seu nariz. O dono do burro vai onde deseja ir, mas o burro corre atrás de uma ilusão. Amanhã só haverá outra cenoura para o burro. O Senhor quer dizer que no momento em que imaginei a nova luva de beisebol, os doces e os brinquedos, isso era como uma cenoura para o burro? Perguntou Mike. Isso mesmo. E quando crescer, os brinquedos serão mais caros. Um carro novo, uma lancha, uma casa grande para impressionar seus amigos, disse o pai rico com um sorriso. O medo o empurra para fora da porta e o desejo o atrai. Essa é a armadilha. E qual é a resposta? Perguntou Mike. O que aumenta o medo e o desejo é a ignorância. Por isso que as pessoas ricas com muito dinheiro muitas vezes têm mais medo à medida que ficam mais ricas. O dinheiro é a cenoura, a ilusão. Se o burro pudesse entender todo o contexto, pensaria 2 vezes antes de sair correndo atrás da cenoura. Meu pai rico passou a explicar que a vida humana é uma luta entre a ignorância e o esclarecimento. E explicou que ao deixarmos de buscar informações e conhecimento sobre nós mesmos, instala-se a ignorância. A luta é uma decisão feita momento a momento, de aprender a abrir ou fechar a própria mente. Veja, a escola é muito importante. Vocês vão para a escola para aprender habilidade ou uma profissão e a se tornar um membro útil à sociedade. Toda cultura necessita de professores, médicos, artistas, cozinheiros, homens de negócios, policiais, bombeiros, soldados e Mary Kays. A escola os treina de modo que a nossa cultura possa florescer, disse o pai rico. Infelizmente, para muita gente, a escola é o fim e não o início. Fez-se um longo silêncio. O pai rico sorria. Não entendi tudo o que dissera naquele dia. Mas, como ocorre na maioria dos grandes mestres, sua palavra são ensinamentos atemporais. Hoje me mostrei um pouco cruel, disse o pai rico. Cruel por um motivo. Queria que vocês sempre se lembrassem dessa conversa. Quero que pensem sempre na senhora Martin. Pensem sempre no burro. Não esqueça nunca, porque as 2 emoções, medo e desejo, pode levá-los à maior armadilha da vida se não tiverem consciência de que estão controlando o seu pensamento. Passar a vida com medo, sem jamais explorar os seus sonhos, é cruel. Trabalhar arduamente por dinheiro, pensando que comprará aquilo que lhes trará felicidade, é também cruel. Acordar no meio da noite apavorado com as contas a pagar é uma forma de vida horrível. Viver uma vida determinada pelo valor em seu contra-cheque não é realmente viver. Pensar que um emprego os fará se sentir seguros é mentir para vocês mesmos. É cruel e é a armadilha que quero que evitem, se possível. Vi como o dinheiro conduz a vida das pessoas. Não deixe que isso aconteça com vocês. Não deixe o dinheiro dominar as suas vidas. Uma bola de beisebol rolou para a nossa mesa. O pai rico a pegou e a lançou de volta. O que a ignorância... Oi. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Tá. Peguem um papelzinho de vocês e coloquem aí
A gente já teve a tarefa ontem das goteiras financeiras, né? Mas eu quero trazer uma clareza aqui. Ele falou dos brinquedos, que a gente vai tendo esse desejo de comprar conforme a gente vai crescendo. Eu sei que existe alguma coisa que assim que você tem dinheiro, ou vou além, tá? Assim que você está em período de ovulação, em período menstrual, te dá uma vontade de comprar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem oscilações de hormônio e essas oscilações de hormônio, elas mexem não só com o nosso corpo, mas elas mexem com a nossa mente. Vamos para um exemplo prático? Quem aqui, quando recebe o salário, fica com vontade de comprar uma brusinha, né? Ou uma brusinha, vou comprar uma roupinha. E que depois, muitas vezes, vira um acúmulo no seu guarda-roupa e vira até uma doação. Então, qual é esse seu brinquedo? Qual é a coisa que, assim que você tem um dinheirinho, você quer se recompensar? E aí, falando de neurociência, é isso mesmo. Você se sente num ciclo tão exaustivo que você entende que quando você recebe, você precisa se recompensar. E aí dá esse desejo de compra. E eu preciso te perguntar, o que você anda comprando demais? Não estou dizendo para você não comprar. Mas eu posso te dizer que existem outras formas de se reconhecer. Talvez você só tenha aprendido essa. Porque você viu sua mãe fazendo, você viu todo mundo fazendo. E vamos para o exemplo aqui de roupa. Vamos supor que esse seja o seu calinho aí, né? Para de seguir todos os Instagrams de roupa por um tempo. Faz um objetivo que você não compra nada supérfluo, nada que você já tenha por 90 dias. Vocês não têm noção de quantas vezes eu falei assim, eu quero esse negócio. Aí o meu marido falava, compra. Não, vou esperar um pouco. E depois, eu entrava no meu ciclo de trabalho, das minhas coisas, e eu simplesmente esquecia. Ou seja, era só fogo de palha. Então, observa isso. Porque aqui a gente está falando de dinheiro, e o dinheiro vai embora desse jeito. Tá? Se quer continuar, sabe o que é que eu continue? Pode continuar. Tá bom. Obrigada. O que a ignorância tem a ver com ambição e com medo? Perguntei. É a ignorância sobre o dinheiro que causa tanta ambição e tanto medo, disse o pai rico. Vou dar alguns exemplos. Um médico querendo mais dinheiro para sustentar melhor sua família aumenta o preço das consultas. Aumentar os honorários torna o cuidado com a saúde mais caro para todos. Isso prejudica principalmente os mais pobres e faz com que tenham menos saúde do que aqueles que têm dinheiro. Conforme os médicos encarecem suas consultas, os advogados também aumentam seus honorários. Como os honorários dos advogados subiram, os professores querem um aumento, o que provoca a elevação dos impostos e assim por diante. Logo, logo, a disparidade entre ricos e pobres será tão grande que se instalará o caos e outra civilização entrará em colapso. As grandes civilizações entraram em colapso porque a distância entre privilegiados e desvalidos era grande demais. Infelizmente, os Estados Unidos estão seguindo o mesmo caminho, provando mais uma vez que a história se repete, por não aprendermos com ela. Só decoramos mecanicamente datas e nomes e não a lição. E os preços não aumentaram? Não aumentam? Perguntei. Não em uma sociedade instruída, com um bom governo. Os preços, na verdade, deveriam cair. Naturalmente, isso, às vezes, só é verdade na teoria. E aí, aqui tem uma observação. 20 anos atrás, a renda desigual. Em 2016, em sua candidatura presidencial nos Estados Unidos, o senador Bernie Sanders declarou: a desigualdade da riqueza e renda é a maior crise moral que o norte-americano enfrenta hoje. Os preços sobem devido ao medo e à ambição gerada pela ignorância.
Se as escolas ensinassem as pessoas sobre finanças, haveria mais dinheiro e preços mais baixos. Mas as escolas estão preocupadas em ensinar as pessoas a trabalharem pelo dinheiro e não a controlarem o seu poder. Mas não existem faculdades de administração? Perguntou Mike. O senhor não está incentivando que eu faça o meu mestrado em uma faculdade de administração? Sim, falou o pai rico. Mas na maioria das vezes, as faculdades de administração treinam empregados que são profissionais sofisticados. Que os céus não permitam que um contador administre uma empresa. Tudo o que fazem é olhar para números, demitir gente e aniquilar o negócio. Sei disso porque contrato contadores. Tudo o que pensam é cortar custos e aumentar preços, o que causa mais problemas. A contabilidade é importante. Gostaria que mais gente a conhecesse, mas ao mesmo tempo ela não mostra tudo, acrescentou o pai rico furioso. Existe então uma resposta? Questionou Mike. Sim, disse o pai rico. Aprenda a usar suas emoções para pensar e não pensar com elas. Quando vocês, garotos, dominaram suas emoções, concordando em trabalhar de graça, para mim, eu sabia que havia esperança. Quando novamente resistirem às suas emoções, quando os provoquei com mais dinheiro, vocês estavam novamente aprendendo a pensar em vez de render às emoções. Esse é o primeiro passo. Porque esse primeiro passo é tão importante, perguntei. Isso vocês terão que descobrir. Quero que aprendam. Vou levá-los pelo caminho dos espinhos. É um lugar que quase todos evitam. Vou conduzi-los para esse lugar a que a maioria das pessoas tem medo de ir. Se forem comigo, abandonarão a ideia de trabalhar por dinheiro e aprenderão a fazer dinheiro trabalhar por vocês. E o que receberemos se formos com o Senhor? O que acontecerá se acordarmos e concordarmos em aprender? O que obteremos? Perguntei. O mesmo que os irmãos Coelho obteve, disse o pai rico, referindo-se à clássica história infantil. Existe um caminho de espinhos? Perguntei. Sim, disse o pai rico. O caminho de espinhos representa nosso medo e ambição. Confrontar os temores, fraquezas e carências, selecionando os nossos pensamentos, é a saída. Selecionar os nossos pensamentos? Perguntou Mike intrigado. Sim, escolher o que pensamos em vez de reagir às nossas emoções. Em vez de levantar da cama e ir para o trabalho para resolver os problemas, porque está assombrado pelo medo de não ter dinheiro para pagar suas contas, pergunte-se: trabalhar com mais afinco seria a melhor solução para este problema? A maioria das pessoas tem muito medo de racionalizar as coisas e acaba correndo porta fora para um trabalho que odeia. A boneca de piche está no controle. Isso é o que quero dizer quando falo em escolher os pensamentos. E como fazemos isso? Perguntou Mike. Isso é o que vou ensinar a vocês. Vou lhes ensinar como escolher seus pensamentos em vez de reagir apavorados, tomando café da manhã afobadamente e disparando porta fora. Lembre-se do que disse antes. O emprego é apenas uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. A maioria das pessoas só tem um problema em mente e é de curto prazo. São as contas do fim do mês, a boneca de piche. O dinheiro passa a conduzir suas vidas, ou melhor dizendo, o medo e a ignorância em relação ao dinheiro. Seguindo o passo dos pais, elas acordam toda manhã e vão trabalhar por dinheiro. Não tem tempo de se perguntar, há outra maneira? Suas emoções, então, estão no controle do seu pensamento, não a razão. Observação. 20 anos atrás, emoções e inteligência. Trabalho constantemente para controlar meus pensamentos e emoções. Vi este jogo se repetir na minha vida. Quando a emoção é intensa, a inteligência sai de cena. O Senhor pode distinguir... Ai, tô com frio.
pode distinguir entre pensar com a emoção e com a cabeça? Perguntou o Mike. Sim, eu ouço isso o tempo todo, respondeu o pai rico. Ouço coisas como, bem, todo mundo deve trabalhar, os ricos são desonestos, vou procurar outro emprego, mereço esse aumento, eles não vão me passar para trás, ou gosto deste emprego porque é seguro. Ninguém se pergunta, o que estou perdendo aqui? O que interromperia o pensamento emocional e daria tempo de pensar com clareza? Enquanto caminhávamos de volta para a loja, o pai rico explicou que os ricos realmente faziam dinheiro. Eles não trabalham por ele. E continuou explicando que quando Mike e eu estávamos cunhando moedas de 5 centavos com chumbo, pensando que estávamos fazendo dinheiro, pensando quase como os ricos, o problema é que estávamos praticando um ato ilegal. Era legal quando o governo e os bancos faziam isso, mas não quando nós o fazíamos. Ele explicou que haviam formas legais e ilegais de fazer dinheiro. O pai rico continuou explicando que os ricos sabiam que o dinheiro era uma ilusão, como a cenoura para o burro. É uma virtude do medo e da ambição que milhões de pessoas aceitam a ilusão de que dinheiro é real. Não é. Ele é uma ficção. Somente a ilusão da confiança e a ignorância das massas permitem que o castelo de carta fique de pé. Ele falou do padrão ouro que vigorava nos Estados Unidos e que, na verdade, cada nota de dólar era um certificado de prata. O que o preocupava é que algum dia o país pudesse abandonar o padrão ouro e o dólar deixasse de ser certificado por algo tangível. O que aconteceria, garotos, seria uma grande confusão. Os pobres, a classe média e os ignorantes teriam suas vidas arruinadas, simplesmente porque continuariam acreditando que o dinheiro é real e que a empresa para a qual trabalham ou o governo cuidaria deles. Naquele dia, não entendemos do que estava falando, mas com o decorrer dos anos, isso passou a fazer cada vez mais sentido. Vendo o que os outros não veem. Ao entrar em sua caminhonete no estacionamento da pequena loja de conveniências, ele disse: continuem trabalhando, meninos, mas não mais cedo. Mas quanto mais cedo se esquecerem de que precisam de um contra-cheque, mais fácil se tornará sua vida adulta. Continue usando seu cérebro, trabalhe de graça e logo sua mente lhes mostrará formas de ganhar muito mais dinheiro do que poderia lhes pagar. Vocês verão que as outras pessoas nunca percebem. Oportunidades que estão na sua frente, no seu nariz. A maioria jamais enxerga que essas oportunidades porque busca dinheiro e segurança, e é isso que recebe. No momento em que vislumbrarem uma oportunidade, vocês o conhecerão pelo resto das suas vidas. Quando conseguirem isso, vou lhes ensinar outra coisa. Aprenda essa lição e evitarão uma das maiores armadilhas da vida. Quero trazer um exemplo aqui de algo que frustra muito de vocês, que é quando vocês vão fazer um evento, é quando vocês vão fazer uma demonstração, que é quando vocês vão fazer uma abordagem e vocês não vendem. Vocês ficam, em sua maioria, muito frustradas. Por que vocês ficaram frustradas? Porque qual era o objetivo daquela ação? Era curto prazo ou era longo prazo? Curto prazo, só o dinheiro. Curto prazo, só o dinheiro. Agora, quando eu entendo que tudo que eu faço hoje é válido, vendo o dinheiro ou não neste momento, eu começo a ter motivação, eu começo a ter novas ideias, eu começo a querer fazer. Porque eu não estou pensando a curto prazo. Por que eu vou, em muitos momentos, eu ofereço para vocês, vamos fazer uma aula de maquiagem aí, eu vou e te ajudo. Eu vou e te ensino. Eu não estou indo para eu vender. Eu estou indo para eu te ensinar, para que você se sinta segura, para que você venda, para que você se relacione, para que você aprenda com o que eu já aprendi e que você, no futuro, possa replicar. As maiores conquistas da nossa unidade, elas foram feitas por replicação. Eu ensinava
a Célia ia lá e ensinava a Vânia, que ia lá e ensinava a Alice, que ia lá e ensinava a Márcia, que ia lá e ensinava a Vânia, que ia lá e ensinava a Josi, e enquanto isso eu estava ensinando outras pessoas. E é engraçado, Kátia, te interrompendo um pouquinho para complementar. Quando eu fazia as reuniões, eu amo receber na minha casa. Então, quando eu vi a transformação, às vezes o resultado financeiro não era o esperado, mas eu ficava tão impactada com a transformação que isso para as convidadas também aflorava muito. E aí, às vezes, eu chamava 3 pessoas. O impacto delas com aquele momento, com o produto, com o resultado, era tão grande que elas propunham para a gente fazer com amigas. Aí, o resultado não vinha naquela primeira sessão, mas vinha na segunda, na terceira, na quarta. Exatamente. E aí, o que eu faço? Eu trabalho a longo prazo e eu observo o curto prazo. Como assim? Ontem, por exemplo, eu fiz uma aula de maquiagem aqui para uma pessoa. Vamos supor que eu não tivesse vendido. O que faltou? O que eu preciso aprimorar? Foi algo que faltou em mim? Foi uma CTA, uma chamada para ação? Foi um fechamento? Foi uma palavra que eu usei errada? Foi o que está faltando para que eu possa fechar? Porque eu já fiz eventos aonde eu não tinha vendido nada. Então, a primeira coisa que eu fiz ontem, eu já cobrei. Então, se ela não comprasse produto nenhum, teria o valor da aula de maquiagem. Outra coisa que eu fazia muito de errado, eu ensinava tudo de uma vez. Ensinar tudo de uma vez é um grande erro. Não só porque talvez ela não volte, mas porque ela não aprende tudo. Não tem como eu chegar aqui para você e te dar uma aula de neurociência, sendo que você não tem nenhum contato com ele. Eu preciso te trazer com palavras que você está acostumada e de pouquinho em pouquinho. Assim é com a Mary Kay. E aí, às vezes, você fala, eu ouço muito de vocês assim, eu não posso fazer uma aula de maquiagem porque eu não sei. Você sabe. Porque engana-se você que todo mundo sabe o que você já sabe. Ontem foi uma aula de maquiagem introdutória. Eu ensinei ela, a gente passou um 4 em 1, passou um hidratante, a gente mostrei para ela estava chegou aqui muito incomodada com a olheira, então eu senti que para ela o mais importante era que eu resolvesse a olheira. Antes de primer, antes de tudo, eu falei, deixa eu só te mostrar uma coisa aqui. Por quê? Porque eu percebi que ela estava distraída, o tempo todo olhando no celular. Aí eu passei o corretivo bem pouquinho yellow no olho dela. Falei, olha, nem passei tudo ainda. Na hora que ela olhou, ela, nossa! Eu falei, isso que a gente nem passou primer, nem passou nada. Gente, ontem a gente limpou a pele, pôs um primer, uma base, um corretivo, um blush e só. Você sabe fazer isso, porque você já me viu fazendo, você já teve aula online, você já teve aula ao vivo. Você sabe fazer. Vai ensinar alguém a fazer. Mary Kay não deixa cobrar pela aula de maquiagem. Coloca como eu fiz, gerando crédito. Entende? E aí você já começa com a segurança de que aquele valor vai sair. Tá? Então, observa muito a sua... Eu travei? Não, né? Não, tá normal. Observa muito o seu comportamento, não só com a Mary Kay, mas em tudo na vida. É curto prazo ou é longo prazo? Eu duvido, a maioria que é casada ou já foi casada, eu duvido que quando você conheceu a pessoa que você se casou,
Ele já, na hora que te conheceu, ele te pediu em casamento. Não. Ou te pediu outra coisa que vocês sabem muito bem o que é, né? Não, ele foi te conquistando. Ele te amou, te elogiou, pegou na tua mão, te chamou para um café, para depois te chamar para o almoço, para depois um chá da tarde, para chegar no jantar. Ele não chegou já? Foi a curto prazo? Não, foi a longo prazo. A gente precisa pensar em tudo assim, em tudo. Na organização da tua casa, na forma como você lida com o dinheiro, a forma como você ensina os seus filhos a lidar com o dinheiro. Eu falei para vocês na segunda-feira que a gente faz a reunião familiar, que a gente divide os 4 pontos que eu sugeri para vocês dividirem: intimidade com Deus, conquista, felicidade e hábitos. E a gente sempre põe uma meta familiar. E as meninas têm uma meta de investimento esse ano. É a primeira vez que as minhas filhas vão começar a investir. A gente vai ensinar. Até o ano passado, elas investiam só se quisesse, pouca coisa, e era só liquidez diária. Agora a gente vai para o Tesouro Direto e a gente vai ensinar as meninas da melhor forma possível. Minha filha caçula tem 9 anos. Já está ouvindo a palavra Tesouro Direto. Eu não tinha ouvido isso. Eu não sabia nada disso. O ano foi 2024, quando eu falei para mim assim, vou entender esse negócio. Eu tomei a decisão que eu não ia mais só fazer o dinheiro. Eu ia fazer o dinheiro multiplicar. Eu nunca tinha investido até 2024. Foi ali que eu fui estudar. Eu já tinha lido um livro, mas nem lembrava mais nada dele. Sabe como que eu comecei? Igual eu fiz na Mary Kay quando eu não sabia as coisas. Eu ia perguntando para quem já tinha feito. Eu tenho um cunhado, eu falei, cunhado, compadre, você investe? Invisto. Você investe em quê? Aí, por quê? Eu falei, porque eu tô querendo aprender. Ele, que legal, vem cá. Deixa eu te mostrar meu celular. Ó, eu faço isso aqui, baixa esse aplicativo aí, eu gosto disso aqui, eu gosto da C6. Começa com liquidez diária. Você sabe a diferença? Não, não sei. Ó, aqui, ó. Inclusive, tinha uma campanha da minha operadora de celular que o meu rendimento era maior do que o dele. Ele falou, cara, que palhaçada. Eu falei, você não é TIM? Então, eu comecei perguntando. E comecei fazendo as coisas de pouquinho em pouquinho. Gente, é pouco o rendimento da liquidez diária, mas é muito melhor que a poupança. Para você que está começando, é muito importante. É parar e pensar. Em vez de deixar o dinheiro parado num lugar, você vai deixar ele render em algum lugar. Pode falar aí. Eu não ouvi direito porque eu tive que dar atenção aqui, mas depois eu quero falar com você melhor sobre isso. Mas eu vou precisar sair, tá bom? Tá bom. Beijo, gente. E aí depois você me manda mais sobre isso que você tá falando com as meninas que eu gostei. Tá bom. Beijo, gente. Bom dia. Beijo, tchau, Você vai continuar lendo ainda? Vou continuar o quê? Lendo. A gente vai ler só o finalzinho desse e vai parar, que já são 8h05. Então tá bom. Beijos. Beijo. Porque eu de ontem eu vi 11 da noite. Tá. Eu mando gravado, você assiste o finalzinho. Tá bom. Então tá. Bom trabalho. Beijo. Continuando. Mike e eu pegamos nossas coisas na loja e nos despedimos da senhora Martim. Voltamos ao parque e ao mesmo banco da área de piquenique. E passamos várias horas pensando e conversando. Passamos a semana seguinte na escola pensando e conversando. Durante outras 2 semanas, pensando, conversando e trabalhando de graça. No fim do segundo sábado, estava eu, outra vez, me despedindo da senhora Martim e lançando um olhar sonhador para um estante de revistas em quadrinhos. O problema de não ganhar nem mesmo 30 centavos ao sábado era que eu não tinha dinheiro para comprar gibis.
De repente, enquanto a senhora Martin se despedia de Mike e de mim, vi que fazia algo que eu nunca a vira fazer antes. A senhora Martin estava arrancando a metade superior da capa do gibi. Ela guardava essa metade e jogava em uma caixa de papelão, o resto da revistinha. Quando perguntei o que estava fazendo, ela falou: estou jogando fora. Devolvo a parte de cima da capa para o distribuidor das revistas, que me dá um crédito quando traz os novos gibis. E vai chegar daqui a 1 hora. Mike e eu esperamos 1 hora. Quando ele chegou, perguntei se podíamos ficar com os gibis velhos. Ele respondeu: vocês podem ficar se trabalharem nesta loja e não os revenderem. Lembram-se da nossa antiga parceria? Bem, Mike e eu a ressuscitamos. Usamos um quarto vazio no porão do Mike. Começamos a empilhar ali centenas de gibis. Em pouco tempo, nossa biblioteca de gibis estava aberta ao público. Contratamos a irmã caçula do Mike, que adorava estudar para ser a bibliotecária. Ela cobrava de cada criança um ingresso de 10 centavos e a biblioteca permanecia aberta depois das aulas, das 14h30 às 16h30, todos os dias. Os frequentadores, as crianças da vizinhança, podiam ler quantos gibis conseguissem nessas 2 horas. Era uma pichincha, pois cada gibi custa 10 centavos e era possível ler 5 ou 6 nessas 2 horas. A irmã de Mike controlava a saída da garotada para se assegurar de que ninguém estivesse levando uma revista emprestada. Ela também controlava os livros, registrava quantas crianças compareciam diariamente, quem eram elas e os comentários que faziam. Mike e eu recebemos uma média de $9,5 por semana durante um período de 3 meses. Pagávamos $1 por semana à sua irmã e deixávamos que lesse de graça quantos gibis desejasse, o que ela raramente fazia, porque estava sempre estudando. Mike e eu mantivemos o acordo de trabalhar todo sábado na loja e arrecadávamos os gibis descartados. Mantivemos nosso acordo com o distribuidor, pois não revenderíamos nenhum gibi. Quando eles ficassem muito rasgados, os queimávamos. Tentamos abrir uma filial, mas nunca encontramos alguém tão dedicado e confiável quanto a irmã do Mike para cuidar dela. Nessa idade precoce, descobrimos como era difícil conseguir bons funcionários. Observação. 20 anos atrás, o poder da criatividade. Na era da informação e da internet, milhões de pessoas com menos de 30 anos enriquecem usando a imaginação para criar aplicativos que mudam o mundo. Do Facebook e Uber ao Snapchat e muito mais. Os criativos prosperam enquanto os outros procuram emprego. Uma vaga que em breve será ocupada por robôs e tecnologia. Gente, que povo observador e criativo, não? Gostei. 3 meses depois da inauguração da biblioteca, houve uma briga na sala. Alguns garotos do outro bairro a invadiram e começaram a confusão. O pai de Mike sugeriu que fechássemos o negócio. Nossa biblioteca deixou de existir e paramos de trabalhar aos sábados na loja da conveniência. De qualquer forma, o pai rico estava entusiasmado e queria nos ensinar mais. Ele estava feliz porque tivemos muito êxito na nossa primeira lição. Aprendemos a fazer o dinheiro trabalhar por nós. Como não tínhamos recebido pagamento pelo trabalho na loja, forçamos nossa imaginação, identificamos uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ao começar o negócio, a biblioteca de gibis, estávamos controlando nossas próprias finanças e não dependíamos de um empregador. A melhor parte é que o nosso negócio rendia dinheiro para nós, mesmo que não estivéssemos fisicamente presentes. Nosso dinheiro trabalhava para nós. Em vez de nos pagar em dinheiro, o pai rico tinha nos dado muito mais. Terminamos aqui a primeira introdução. E agora que a gente vai entrar no capítulo 1, que a gente vai deixar para amanhã. Ele é bem pequenininho. Vamos amanhã para a página 53. Para finalizar hoje, eu quero ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi em 2024. Então, bem recente ainda da minha vida, né? 2 anos só. Mas eu quero ensinar para vocês. Eu vou mandar depois o link
Vocês fazem favor de entrar pelo meu link, tá? Que eu já vou explicar tudo para vocês. Quando eu tive essa decisão de mudar a minha vida financeira, de olhar para o dinheiro de uma forma diferente, eu saí conversando com todo mundo sobre dinheiro. Eu não tinha muito esse hábito de falar sobre dinheiro de uma forma de investir, de fazer render. Eu tinha uma vizinha aqui, muito querida, virou membro da família, que ela sempre foi muito organizada. A casa dela é sempre muito organizada, muito impecável, mas a vida financeira da Mari é muito organizada. E aí, um dia, eu encontrei ela na portaria, eu fui pegar alguma coisa na portaria e ela estava cheia de coisa. E ela falou assim, amiga, cuida aqui das caixas para mim, por favor, que eu vou ter que buscar o carro. Aí, tá bom. E aí, eu falei assim, Corina, você tá rica, né? Quando ela chegou. Comprou tudo isso, gente, era muita coisa. Ela falou, eu não compro muita coisa mais em Cuiabá. Eu compro online e eu uso o Melios. Eu falei, usa quem? Eu não conhecia. E aí ela me ensinou sobre o Melios, que é o que eu quero te ensinar hoje. Porque estamos falando de dinheiro. E eu quero trazer essa expansão de mente para você. Esse aqui é o Melios. Eu vou te mandar o link, tá? Para você poder entender. O Melios, você tem várias formas de fazer dinheiro aqui dentro. Primeira forma é indicando amigos. Por isso que você vai entrar com o meu link, tá, querida? Porque eu estou te ensinando, é lei da reciprocidade. Estou te dando, você vai me dar de volta. Você vai me dar só o cliquezinho. Quando Antes de você terminar, eu já tenho meu cadastro nessa aí e foi através de você que você indicou. De nada, querida. Adoro. Ó, indicando amigo, quando esse amigo faz o cadastro, aparece lá uma pendência. Depende da campanha. E aí, quando esse amigo compra alguma coisa através desse aplicativo, você realmente recebe o dinheiro. A campanha, ela depende. Aqui, por exemplo, a de hoje, ó, é R$20. Então, cada um de vocês vai fazer o cadastro, vai aparecer para mim pendente R$20 de cada uma de vocês. Quando uma de vocês usar de verdade o aplicativo, eu vou ter esse crédito de R$20. Esse crédito não é um crédito para eu comprar em outro lugar. Eu vou resgatar esse dinheiro e vai entrar na minha conta. Só por ter te ensinado a acessar isso aqui e você ter usado. Número 1, essa é a primeira forma de fazer dinheiro aqui. Segunda forma, ele vem cashback. Tá vendo aparecendo aqui toda hora cashback? É dinheiro de volta. Então, por exemplo, eu estou com filhas em ano escolar. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, na Amazon, buscar a Amazon. Ele vai me dizer quantos por cento dá de cashback na Amazon. Ó, vamos ver aqui, ó, 3%. Eu vou clicar aqui e vou ativar o cupom. Vou lá na Amazon, ó, ele tá me direcionando para a Amazon. Aqui, ó, vai ficar rosa, viu que ficou rosa aqui no meu navegador, bem aqui em cima? Isso aparece para você, aparece um Mzinho que tá realmente ativado. Tudo que eu comprar aqui, por exemplo, se eu pegar agora esse livro, ó, Pai Rico e Pai Pobre. Eu vou comprar esse livro, vamos supor que eu compre, ó, aqui, né? Eu vou comprar esse livro e aí vai gerar o crédito do cashback do dia. Então, aqui é 3%, então 3% de R$ 34,95 vai gerar um crédito para mim e eu vou ter ele aqui para eu poder fazer o meu dinheiro. Essa é a segunda forma de fazer dinheiro aqui. Terceira forma de fazer dinheiro dentro do Melios. Eu acho que pelo computador não dá, só dá pelo aplicativo. Deixa eu olhar aqui, ver se ele está aqui. Eu vou escrever, nota fiscal, para a gente não perder tempo. Nota fiscal. Quem vai no supermercado? Quem faz compra em farmácia? Ele tem aqui a opção nota fiscal. Você
pelo celular, eu vou filmar para você a tela do meu celular, porque é por aplicativo. Aqui não vai dar, pelo jeito. Você tem como enviar o cupom fiscal da sua nota, da nota ou de supermercado ou de farmácia, e volta dinheiro para você também. É muito? Não, não é muito. Se eu não me engano, é 20 centavos por real gasto. Mas, por exemplo, ontem eu fui no açaí, foi ontem? Anteontem. Anteontem eu fui no açaí e eu comprei mais de 500 reais. Então, foi 20 centavos vezes 500. É um dinheiro que não ia entrar na minha conta, que talvez não está entrando na sua. Que vai pingando e que vai gerando um valor aqui, tá? Aí tem um QR Codezinho na nota, você lê a nota do dia. Por exemplo, você foi sexta-feira passada no supermercado. Se você lê hoje, não vale. É a nota de hoje, lê hoje. Vai gerando crédito e depois desse crédito você manda para sua conta, tá? Eu não sei se ele tá logado no meu aqui, ele tá com um cara que não tá logado no meu. Deixa eu ver se tá logado no meu. Porque ele tem todo um histórico, sabe? Queria mostrar para vocês o meu histórico. E aí aqui, ó, gente, tudo que tem direito. Aí por que a Mari tava com tudo aquilo de coisa? Que foi a outra coisa que eu aprendi com a Mari. O Amazon Prime, você paga por ele, mas aí você tem frete grátis, ó, tá vendo? Ó, entrega grátis. E aí tem muita coisa, quer ver, por exemplo? Chocolate. Isso é uma coisa que eu compro muito na Amazon. Chocolate. Cadê, meu Deus? Será que eu escrevi errado? Cristo. Chocolato. Será que é com 2T? Chocolato. Esse aqui, ó. A gente parou de comprar Nescau, porque esse aqui tem menos teor de açúcar e não tem lactose nesse. Aí, o que eu faço? Eu tô no supermercado, fui no açaí. O chocolate no açaí de 700 gramas estava R$18. Aqui tá 14. Vai vir de graça para mim e ainda vai voltar cashback. Entendeu o que eu quero te dizer? Então, eu tô economizando e tô fazendo dinheiro. Por isso que as caixas da Mari são tão grandes. Porque esse tipo de coisa a Mari não compra mais em Cuiabá. Agora não compra mais, que ela foi embora para Curitiba. E foi assim que eu aprendi a fazer compras também pela internet. Quer ver um negócio aqui? Kátia, Oi. Melios, então, é um aplicativo de compra que está reunido todas as outras empresas que vendem, por exemplo. Todas não, né? Mas aqui tem todas que ela A faz, maioria. ó. Tem a Temu, Magazine Luiza, Pague Menos, Amazon, Adidas, Tok, Nike, Por exemplo. Riachuelo, Shopee tem aqui também, tá? Aí você vai comprar pelo aplicativo do Melios. Vamos supor que você quer comprar na Shopee, né? Aí você escreve aqui Shopee. Gente, nem sei escrever Shopee, porque eu não compro muito aqui. Shopee. Se tiver, vai aparecer, ó. Tem. Aí, ó, 1% hoje. Aí ele dá uma colinha, ó. É porque no aplicativo, no celular, aparece, tipo, mais alto hoje, mais baixo hoje. Então, às vezes, você pode esperar amanhã para você comprar para ter um cashback maior. Aí, além disso, ele tem alguns cupons, ó. Cupom Shopee garanta 100% off. Aí você lê a regra aqui. Por exemplo, na Amazon, vira e mexe tem cupom para compra de livro. Eu sou a louca da leitura, né? Amo ler. Então, eu amo as campanhas da Amazon. Mas, por exemplo, tem uma mesinha que eu comprei aqui para casa, redondinha, estava o mesmo preço na Amazon e na Magazine Luiza, mas na Magazine tinha uma campanha de 10%, igual está hoje, e na Amazon estava 3%. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá e comprei na Magazine.
que ia vir de graça do mesmo jeito, o frete, o preço estava igual, só que ia me voltar 10% do valor. E a gente paga por esse aplicativo? Não, Nélios? é grátis. É É de grátis. graça, não precisa pagar? É de graça. É só porque a gente não tem informação. Lembra que ele está falando aqui que as pessoas não têm informação? Eu tô achando graça porque quando saiu esse Nélios, alguém fez propaganda na internet, eu achei assim que era tipo golpe. Golpe. Larguei mão, falei, isso não é verdade. Dinheiro voltando pra gente. Nem vou me perder tempo com isso. E nem Larguei teve a mão. curiosidade de pesquisar, né? O Não, que eu faço? é porque assim, eu sou Ah. meio arcaica com a internet, não gosto muito. Mas ultimamente eu tô comprando porque tá mais barato. Por exemplo, agora, ontem eu tô fazendo pesquisa daqueles robozinhos aspirador, e só pela internet que tem os mais sofisticados, né? Os mais inteligentes, os melhores. E eu falei, vou ter que comprar pela internet. E também parei de comprar pela internet porque meu cartão foi clonado, aquela coisa toda. Sim. Parei. Mas aí eu falei, não vai ter jeito, vou ter que habilitar o cartão de novo, vou ter que comprar pela internet. Mas agora eu vou baixar esse aplicativo aí, porque ia gastar Sim, porque vai horrores. custar. Ó, a gente comprou um ar-condicionado, voltou R$ 200 de cashback. Pois é, gente. Ou seja, meu ar-condicionado saiu R$ 200 mais barato. Já quero, depois você manda o link para mim que eu vou baixar esse negócio. Vou mandar. Aí aqui, por exemplo, ó, cupom de 40%. Provavelmente esse 40% aqui é em livro. Aí você vai ver a regra aqui e ver onde que tá o desconto, ó. Link, confira os produtos do dia. Ó, tem um produto do dia. Já aplicado de forma final, do código Pararã. Aí você copia o código aqui. E quando você faz compra, Kátia, para você evitar de clonar de cartão, porque tá muito recorrente essa clonar de cartão de crédito que você compra pela internet. O que você faz? Você compra cartão virtual ou você usa seu cartão mesmo, manda aquele código de segurança e tudo mais? Então, eu não compro em todo lugar com cartão. Shopee, por exemplo, eu pago tudo no Pix. Ah, tá. Meu cartão não vai em todo lugar, mas, por exemplo, na Amazon eu pago no cartão. Então, aí você usa cartão virtual ou você usa cartão normal? Normal, eu nunca tive problema. Nunca teve problema? Eu já tive problema. Na Amazon? Vitor teve problema? Não, na Amazon. Então, eu acho que tem lugares que é mais seguro de você fazer isso, entendeu? Então, alguns lugares eu passo cartão. Por exemplo, Shopee, as embalagens lá que eu mandei para vocês, que eu fiz no Natal, eu comprei no Shopee. Eu só faço no Pix. Entendi. O meu cartão não vai ali, não. Entendeu? Aham. Aí, sobre pesquisar, se você não sabe muito aonde buscar, o primeiro lugar que eu busco é no Reclame Aqui. Então, Mélios, ela me indicou. Fui lá no Reclame Aqui e fui olhar. Entendi. Entendeu? É bom dar uma pesquisada. Isso, quando eu tenho dúvida em algum site, eu vou lá no Reclame Aqui. Verifico direitinho para eu poder ver se é certo ou não. Aí eu... Exatamente. Por exemplo, eu vi uma promoção e uma divulgação de um creme de cabelo cacheado, uma linha capilar. Nossa, estava muito bom o preço, a propaganda era maravilhosa. Eu falei, cara, eu vou lá no Reclame Aqui. Um monte de mensagem dizendo que não recebeu. Falei, olha lá. E aí, no Reclame Aqui, tem tanto a reclamação quanto se a empresa respondeu ou não, né? Eu falei, não. Nem lembro o nome da marca. Sei que já tirei da minha cabeça isso aí, não vou comprar nunca. Eu sei que eu acho numa farmácia. E olhe lá, né? Porque eu sou dessas também. Então, se o povo é do cambalacho, dificilmente Não faz produto bom. não vai ter meu dinheiro. Sabe? Eu não gosto de botar dinheiro onde tem coisa errada. Enfim, é isso. Trouxe isso aqui para vocês porque eu sabia que ele ia falar sobre informações, né? E isso foi uma coisa que mudou meu jogo, sabe? Porque acaba que eu vou menos no supermercado hoje, que te gera aquele gatilho de, deixa eu pegar isso aqui, nem estava na lista, né? Então, diminuiu as nossas idas ao supermercado, fez com que a gente comprasse coisas mais baratas e fez com que voltasse o dinheiro. Então, isso é muito bom. E aí, é o jogo da estratégia. Eu tenho o Mélios, eu indiquei o Mélios para o meu marido. Então, a gente ganhou de novo porque eu indiquei para ele. Ele indicou para a mãe dele. A mãe dele não sabe mexer, ele que mexe. Mas ele vai lá e mexe no da mãe dele. Eu indiquei para minha mãe. Então, a gente foi
ganhando, às vezes a gente mesmo que faz a compra para a pessoa, mas a gente foi fazendo as indicações. Eu lembro que quando eu fiz do Akira, ele ficou um tempão enchendo meu saco, porque a indicação era R$50. Ele, a mulher de vocês faz dinheiro com vocês, a minha faz dinheiro comigo. Ficou pentelhando, né? Mas é isso. Vou te dar um exemplo aqui. Todo primeiro sábado do mês, vou ter que sair, mas quero terminar essa aula maravilhosa. Combinado, tá gravado, você assiste, tá? Mas eu vou acabar também. Primeiro sábado do mês tem promoção no Big Lar, certo? Aí, esse sábado agora, que primeiro sábado agora de janeiro, eu fui com a minha irmã. Eu não tenho costume de ir no supermercado com as minhas irmãs, né? E aí, eu fui com a minha irmã do meio. E aí, tava na frente do amaciante e eu tava assim. Conferindo. Você não tá fazendo compra? Eu falei, tô fazendo compra. Aí, na hora que ela chegou, você tá pesquisando? Eu falei, tô vendo se o Downy aqui na Amazon tá mais barato. Ela não acredita. Eu falei, opa, já comprei aqui, vai chegar lá em casa. Ela, não acredito! Falei, opa! Aí daqui a pouco tô eu de novo. Ela, e aí, tá bom o preço desse? Falei, esse pode comprar. Um negócio que a gente pesquisou, que aí no final ela falou, e aí, eu pego ou não pego? Achei engraçado, né? Eu falei, olha, eu influenciando a minha irmã. Tinha uma promoção do pato. Não sei se vocês foram no Big Lar agora, dia 1º. Tinha a promoção do pato normal e tinha o pato negocinho, né? Com refil e tal, aquele de botar no vaso. E aí eu fui fazer as contas, tava muito mais barato que na internet. Aí ela falou, compra? Eu falei, compra e pode pegar mais de um. Ela falou, sério? Eu falei, tá mais barato que na internet, e muito. Aí é um trem que não vence, nós pegamos 2, 3 cada. Mas eu faço isso, meu marido já sabe que eu ir no supermercado é ir com o tempo. Porque eu vou parar na frente do produto, eu vou buscar aqui na internet, e às vezes já vou comprar o negócio aqui também, e economizando e gerando dinheiro. Então, amaciante, sabonete líquido, chocolate, nossa, tem muita coisa que eu compro na internet. Macarrão, café, era isso que eu queria buscar ali, o preço do café para vocês. Tem um café que aqui em Cuiabá estava no Big Lar, R$41. Eu paguei 34 na Amazon. Então, é outra vida, né? Então, é pesquisar. Porque o meu dinheiro, ele é valoroso. Ele é muito valoroso. E aí, já vou combinar aqui qual vai ser a tarefa. A tarefa vai ser olhar o seu Melius, fazer o seu Melius, ou a Célia que já tem, organizar o seu Melius, né? Começar a emitir nota, baixar o aplicativo, porque só com o aplicativo que emite nota, lê as notas, né? E se já tiver nota do dia, você já vai alimentar lá. E aí, assim que você cadastrar o seu, você já vai indicar o Melius para 4 amigas. 4 não, vamos botar 5? 5 amigas. A campanha de hoje é R$20. Se as suas 5 amigas fizerem um cadastro e passarem a usar, é R$100 na sua conta. Olha que coisa boba. Só enviar. Olha, eu tive uma aula com a minha diretora, aprendi um jeito de voltar dinheiro para mim, já fiz o meu cadastro aqui, toma aí. Só que aí deixa eu deixar uma coisa clara. Você só vai cair esse dinheiro na tua conta quando ela comprar. Igual hoje, Vânia vai lá e faz o cadastro do Melius. Se Vânia não compra hoje, vai aparecer para mim R$20 pendente. Vânia comprou sexta-feira. R$20, ok. Tá? E para sacar é a partir de R$20. Agora, eles têm um negócio de Melius pago para você sacar qualquer valor. Eu preciso disso. Eu não tenho ansiedade nenhuma, não me domina. Eu posso muito bem esperar R$20 para poder fazer saque. Tanto que eu esqueço dele. Eu fui ver ontem, tinha R$30. Mas eu esqueço dele. Meu marido sacou, eu vou até ver se ele já sacou. Se ele não tiver sacado ainda, eu vou pedir para ele printar a tela do dele. Porque estava recente o ar-condicionado, né? Que deu esse de R$200. Imagina, gente. R$200. Quantas pessoas compram coisas grandes, igual você quer comprar um robô? E não
E não volta nada. Só entrega o dinheiro porque não tem essa informação. Tá? Então, a primeira tarefa é essa. E a segunda tarefa é trazer amanhã uma nota de dinheiro. Pode ser R$100, R$50. Uma nota. Eu quero você com um dinheiro na mão. Tá? Já estou falando hoje porque às vezes a gente, nesse mundo tecnológico, a gente não anda com dinheiro na mão, né? Você poder arranjar aí de algum jeito. Certo, queridas? Olha, hoje foi 1h30 eu falando. Lindo. Para você que está assistindo gravado, assiste e comenta, ser humano, aqui, ó. Aula maravilhosa. Ah, você viu? Vou te ensinando você a fazer dinheiro, Vânia. Ah, gente. Bom demais da conta. E o bom. livro também, nossa, maravilhoso. Né? O livro tá incrível, né? Já tinha ouvido falar dele, mas nunca tinha parado para ler. Eu comprei, estou esperando o meu bendito vinho. Vou comprar ele.